Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Na última aula que nós tivemos, foi até agora há pouco, nós falamos sobre três compostos oxigenados, que são o álcool, o fenol e o aldeído, né? Aqui nós vamos falar de mais quatro compostos oxigenados ou os últimos compostos oxigenados. O primeiro deles são chamados ácidos carboxílicos, porque eles apresentam na sua estrutura o grupo carboxila, né? Esse grupo carboxila é aquele que caracteriza nossos ácidos. Essas carboxilas são compostos, são ligações de carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e fazendo uma ligação simples com uma hidroxila, né? Esse grupo aqui é o chamado carboxila. A característica dessa função é que essa carboxila tem que ser sempre nas pontas dos nossos compostos, né? Nunca no meio. Se for no meio, ele tem uma característica de outra função. Alguns exemplos desses pode ser o ácido fórmico ou o ácido metanóico. Esse ácido está presente nas formigas, né? Até temos esse desenho aqui do lado. E também um outro mais conhecido nosso é o ácido etanóico, popularmente conhecido, né, pelo vinagre. Ou seja, o vinagre tem uma pequena concentração de ácido etanóico na sua fórmula, mas a característica mesmo desse ácido etanóico é aquele cheiro forte, aquele cheiro que bem característico dele, tá? Bom, a propriedade desses ácidos carboxílicos é que o seu ponto de fusão e ponto de ebulição eles podem apresentar serem bem altos por conta da carboxila, que ela aumenta a polaridade desses ácidos, tá? Por conta das suas ligações entre oxigênio e a hidroxila, tá? E também a característica, né, de pontos de fusão e de ebulição cada vez mais altos é que eu posso estar aumentando a massa molecular. Nesse caso, é estar adicionando mais carbonos na nossa cadeia, tá? Os ácidos carboxílicos, eles são com, com uma cadeia pequena, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, eles são líquidos. Nesse caso, até 9 carbonos são líquidos. A partir de 10 carbonos, eles são sólidos, tá? Até uma característica é chamado de ácidos graxos, né? Quando já tem uma cadeia bem longa. Esses ácidos, eles de cadeia menores, eles são mais densos que a água. A sua solubilidade com uma cadeia pequena com poucos carbonos, eles são bastante solúveis em água. Já quando se aumenta a quantidade de carbonos, eles são parcialmente solúveis ou até praticamente insolúveis em água. A sua nomenclatura, né, a sua nomenclatura oficial, ela segue essa regra. Por ser um ácido, eu preciso incluir no seu início a palavra ácido. O prefixo, ele indica o número de carbonos na cadeia principal, seguindo a mesma regra que utilizamos nos hidrocarbonetos, met, et, prop, but. Infixo indicando a dupla, tripla ou ligação simples da nossa cadeia e a terminação óico por ser um ácido carboxílico. Vamos ver alguns exemplos. Esse daqui, então, tem um carbono, então ele tem a sua quantidade de carbonos, né? Igual a MET, apenas ligações simples. A N é um ácido terminação óico, então o nome desse daqui fica o ácido metanóico, que é o ácido presente nas formigas, é o ácido fórmico, popularmente conhecido. Esse daqui, 2 carbonos, então é um ET, ligações simples.
AN, terminação oico, ácido etanóico. Aqui temos 3 carbonos, então, prop, apenas ligações simples. AN é um ácido, terminação oico, ácido propanoico. Aqui temos nosso anel aromático, conhecido como benzeno. Então, então ele é ligado a um carbono. Esse carbono tem a nossa função do ácido. Então, ácido benzoico, né? Tiramos o eno do benzeno, incluímos oico. Quando eu tenho uma cadeia com 2 carboxila nela, como é esse caso aqui, então eu tenho que indicar que eu tenho 2 carboxila, 2 grupos funcionais de ácido. Então, 2 carbonos, eu nomeio como se fosse apenas ligações simples entre carbonos, eu nomeio como se fosse um hidrocarboneto, então, etano, o di indicando que eu tenho 2 funções ácido, então, etano dioico, ácido etano dioico. Nesse último exemplo, nós temos já 2 radicais ligados à nossa cadeia principal. Aqui, a minha cadeia principal será aquela ligada à função. Então, obrigatoriamente, essa cadeia vai ter que começar nesse carbono, que é onde está ligada a minha função. Então, tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ele é o meu UTI. Apenas ligações simples entre carbonos, AN, ácido butanóico. Só que no carbono, como eu disse, temos 2 radicais, carbono 2, carbono 3, eu tenho metil, então ficaria 2,3 dimetil butanóico, nome completo, ácido 2,3 dimetil butanóico, tá? Passando para a próxima função, nós temos as cetonas. As cetonas, elas possuem o grupo chamado carbonila entre carbonos. Essa característica é que essa carbonila ela está ligada a um carbono secundário, certo? Se eu tiver uma carbonila ligada a um carbono que não for secundário, mas for primário, ela não será mais uma cetona, ela será um aldeído. Então, a menor cetona, o menor grupo funcional da cetona é esse aqui. Ele possui 3 átomos de carbonos ligados a ele, tá? A característica da cetona, né, o uso dela é como solvente, muito utilizado em esmaltes, até aquela acetona, ela vem do grupo cetona. Logicamente não tem apenas cetona lá dentro, mas ela é chamada de acetona, que em sua grande quantidade contém esse produto. A propriedade que esse grupo das cetonas possuem é que eles não têm uma interação do tipo ligações de hidrogênio, que são as interações mais fortes. Porém, são substâncias polares, muito mais polares que os aldeídos. Isso leva eles a possuírem ponto de fusão e de ebulição maiores do que os aldeídos, tá? As cetonas de menores massas moleculares são líquidas a temperaturas ambientes, mas como sempre, segue uma característica com todos os compostos orgânicos. Quanto maior a quantidade de carbonos que eu tenho uma cadeia com 10, 20, 30, 40 carbonos, quanto mais aumenta, maior a tendência dessa cadeia ser sólida. Então, isso acontece com todos os compostos, tá? Sua densidade são menores do que a da água, e por conta da sua polaridade, elas são bastante solúveis em água e em álcool, bem mais do que os aldeídos. A nomenclatura oficial da cetona, ela segue essa regra: prefixo, infixo, terminação ona. Prefixo, mesma regra, quantidade de carbonos, infixo, ligações entre carbonos, sufixo, pode ser uma cetona, terminação ona. Temos alguns exemplos.
igual eu disse, essa daqui é a cadeia mais simples da cetona. Com 2 carbonos, será um aldeído, não mais uma cetona. Então temos 3 carbonos prop, ligações simples entre carbonos AN, cetona, terminação ona. Então ficaria uma propanona. Esse outro aqui, 4 carbonos, but, ligações simples AN, terminação ona. Butanona seria o nome desse aqui. Aqui eu tenho um ciclo, né? Então, é um ciclo contendo 3 carbonos, então ficaria ciclo prop, apenas ligações simples entre carbonos, terminação ona. Então, ciclopropanona. Quando eu já tenho uma cadeia que tem mais do que 4 carbonos, nesse caso aqui eu tenho 5 carbonos, eu já tenho que indicar qual é o carbono que está sendo ligado ao oxigênio. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, pente, ligações simples AN, o 2 está indicando que o meu oxigênio está ligado ao carbono 2 da cadeia. Então, pentan 2-ona, tá? Lembrando, sempre quando formos nomear, nesse caso, eu sempre tenho que considerar o menor número. Se eu fosse nomear desse lado aqui da direita para a esquerda, a minha função estaria presente no carbono número 4. Nomeando da esquerda para a direita, aí estaria presente no carbono 2. Então, sempre considerar o menor número. Nesse caso, 2. Aqui nessa cadeia, eu já tenho uma insaturação e um radical. Lembrando, como é a função, eu dou a preferência para começar a nomear sempre pelo lado menor da função. Nomeando da direita para a esquerda, minha função está no carbono 2. Carbono 2, eu tenho a minha função cetona. Carbono 4, eu tenho a minha dupla ligação. E eu tenho meu radical. Então, ficando 4 etil, radical etil, 2 carbonos, pente, 5 carbonos na cadeia principal, carbono 4 ligado com a minha dupla ligação, minha função está no 2, então 4 etil, 4 em 2 ona. E por último, segue a mesma regra do ácido, como eu falei, eu tenho 5 carbonos. Nessa cadeia, eu tenho a função ona no carbono 2 e a função cetona no carbono 2 e a função da cetona no carbono 4. Então, 5 carbonos, pentano. Carbono 2, carbono 4, tem a minha função diona. O di indicando que eu tenho 2 grupos caracterizados da cetona, certo? Passando para o próximo, nós chegamos ao composto éter ou ésteres, tá? Uma grande característica dos éteres é que esses compostos eles são usados como anestésicos. Em tempos passados, no uso quando lança-perfume era uma substância liberada, né? Era muito utilizada nos carnavais brasileiros. Era uma mistura de éteres com clorofórmio, né? Por isso o chamado loló tem aquela característica. Por quê? Porque esses éteres, eles têm eles são muito voláteis, eles evaporam facilmente, tá? Como que eu sei quando são os éteres? É pela presença do meu heteroátomo entre 2 carbonos, tá? No mínimo entre 2 carbonos. Então, nesse caso, eu tenho o oxigênio, que é o meu heteroátomo, entre 2 carbonos, certo? Bom, seu ponto de fusão, ponto de ebulição, eles são baixos, né? Como eu disse, são substâncias voláteis, por conta da sua geometria, né? São levemente polares. Isso não quer dizer que eles têm uma polaridade bem alta.
Eles serem líquidos bastante voláteis, então eles são em grande parte gasosos, tá? Eles são menos densos que a água, até por ter uma volatilidade bem alta, e tem uma solubilidade baixa em água, porque eles são levemente polares. Lembrando, a água é uma substância polar. Então, polar mistura com polar. E se eu tenho uma substância que é levemente polar, então sua solubilidade em água não será muito alta, né? Será fraquinha, né? Dependendo da sua polaridade lá. Aqui a nomenclatura já difere um pouco das outras, porque eu tenho uma substância com um oxigênio no meio da cadeia, do lado eu tenho uma quantidade de carbonos e do outro eu tenho uma outra quantidade de carbonos. Mas como que eu nomeio? Eu pego de um lado da cadeia onde eu tenho o menor número de carbonos, que começo a nomear o meu éter, colocando a palavra oxi, e do outro lado, onde tem a maior número de carbonos, eu nomeio como se fosse um hidrocarbonetos, né? Correspondente àquele lado. Temos esses exemplos aqui. Então, tem o meu oxigênio, começo a nomear pelo lado onde tem o menor número de carbonos. Então, eu tenho aqui um carbono, dois carbonos. Então, esse lado ficaria um MET, é um éter, então oxi. Desse lado aqui eu nomearia como se fosse um hidrocarboneto, então metoxietano. Aqui eu tenho meu heteroátomo, um carbono e um anel benzênico, né? Então, desse lado, metoxi, oxi, né? Metoxi, benzeno. Então, ele tem um íon aqui, metoxilbenzeno. Esse íon aqui não existe, é só teria apenas metoxibenzeno, né? Considerando o anel aromático, meu benzeno. E aqui eu tenho meu heteroátomo, dois carbonos, etoxietano. É assim que ficaria essa cadeia, né? Quando eu tenho mesma quantidade de carbonos do lado direito e do lado esquerdo, não vai mudar, não importa o lado que eu comece a nomear. Tudo bem? E por último, eu tenho meus ésteres. Não confundam éter com ésteres, tá? Os éter são utilizados como solventes, anestésicos, são líquidos bastante voláteis. Já os ésteres, uma grande característica dele, eles possuem um odor utilizado, odores fortes, né? São utilizados para como para comida, né? Para os sabores, banana, uva, manga, limão, aí depende de qual éster estamos falando, tá? O éster, ele é obtido pela chamada esterificação, que é uma reação entre um ácido carboxílico e o álcool. Nessa esterificação, eu tenho a obtenção de éster mais água, que é esse caso aqui, tá? Aqui é o meu éster. Qual é a característica da função éster, né? Eu tenho um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio, e esse mesmo carbono fazendo uma ligação simples com o oxigênio, e esse oxigênio está ligado a mais carbonos. Tudo bem? Então, continuando, aqui eu tenho alguns exemplos de ésteres, né? Esse desenho aqui, porque para balas são utilizados os ésteres. Os ésteres são utilizados para dar aquele aroma das balas, né? Temos esse exemplo aqui, a função C dupla O, e esse O ligado a dois carbonos iguais a esse, e esses aqui
sempre caracterizando pela função éster. Os ésteres de menor cadeia, eles têm dipolo permanente, né, que é aquela força de dipolo intermediário, né, não tão fraco quanto dipolo induzido, mas não igual a uma ligação de hidrogênio, tá? E os ésteres de cadeias menores são aqueles utilizados como aroma de comida, de balas, doces. Já aqueles que têm maior quantidade de carbonos, eles são, eles são denominados como gorduras ou gorduras e óleos, né? Todos os óleos que utilizamos são compostos de função de éster, tá? Então, se é dessa forma, a sua fase de agregação, quando tem poucos carbonos, eles podem ser líquidos. Quando aumenta a quantidade de carbonos, eles vão ficando mais viscosos, né? Óleos ou até a gordura, banha. Aquela banha são formadas por ésteres, tá? Possui densidade menor que da água, né? Vê o caso até água e óleo não se misturam, porém, quando eu tenho eu tento juntar os dois, o óleo fica na parte de baixo e a água fica na parte de cima, tá? E eles são pouquíssimo solúveis em água, são parcialmente solúveis, visto caso água e óleo, tá? Nomenclatura deles já possui uma característica um pouco mais complicada. Então, pode-se utilizar pelo nome oficial do ácido carboxílico, trocando o ico por ato, mais D, mais o nome do grupo substituinte ligado ao oxigênio com sufixo ila. Bem complicado, né? Mas vamos melhorar. Então, eu pelo menos gosto de nomear dessa forma. Eu tenho aqui um carbono, esse carbono está ligado à dupla ligação com oxigênio, então ele recebe o nome MET. Eu continuo nomeando como se fosse um hidrocarboneto, então seria um metano, e eu coloco a terminação ato. Então, desse lado, metanoato, desse lado eu nomearia como se fosse um radical. Então, seria o meu metil. Porém, é um éster, então ficaria metila. Certo? Então, metanoato de metila. Existem duas formas para se nomear os ésteres. Pode seguir essa regra dos ácidos carboxílicos ou seguir essa regra, eu acho bem mais fácil, bem mais simples seguir essa regra. Porque muitas vezes não sabemos de qual ácido carboxílico esses ésteres são derivados. Tudo bem? Aqui eu tenho 2 carbonos, então é o meu etano. É um éster, então etanoato de metila. Tem um carbono apenas, é minha metila. Nesse caso, benzoato, porque é o benzeno, de etila, por ter 2 carbonos. Tudo bem? Gente, então vamos encerrar agora. Para quem tiver qualquer dúvidas, esse vídeo é só me procurar ou eu vou dar algumas outras indicações de vídeos para vocês assistirem. Tudo bem? Então é isso, gente. Até mais.